Fala pessoal, tudo beleza? Nessa breve videoaula eu mostrarei uma forma simples de você prescrever o HIIT longo de maneira individualizada. Vejam só como é fácil. Inicialmente, é necessário a gente diferir os diferentes tipos de treinamento intervalado de alta intensidade. Nós temos o HIIT curto, o HIIT longo, sprints repetidos, sprint interval training. Esses dois últimos tipos de treinamento intervalado de alta intensidade são realizados em intensidade all out, ou seja, sem dosar a intensidade. Geralmente é solicitado ao aluno que realize o esforço na máxima intensidade que ele consegue. Enquanto que o HIIT curto e o HIIT longo, nós temos como parâmetro aí a velocidade máxima obtida durante um teste incremental máximo. Hoje nós discutiremos a precisão do HIIT longo. Então vamos dar uma olhada na possível configuração do HIIT longo. A intensidade do esforço fica próxima de 90, 110% da Vmax. A duração do esforço acima de 1 minuto. Tempo de recuperação acima de 120 segundos, sendo que essa pode ser uma recuperação ativa ou passiva. E o número de estímulos entre 4 e 6 estímulos. Inicialmente, quem se propôs a estudar de uma forma mais aprofundada o HIIT longo foi a Veronique Bilar. Lembrando que a prática de HIIT, ela nos remete aí lá à década de 20, 30, e a Bilar, na década de 90, ela se propôs a estudar esse método. E a Bilar, na década de 90, nos anos 2000, ela já apontava o HIIT longo como uma ótima estratégia para você melhorar a aptidão cardiorrespiratória. Isso lá na década de 90, nos anos 2000. Eis que, recentemente, foi publicada uma meta-análise e essa meta-análise mostrou que dentre os diferentes tipos de treinamento intervalado de alta intensidade, o HIIT longo parece ser o que mais induz a melhoras na aptidão cardiorrespiratória. Então parece ser o mais eficiente. Não que os outros sejam ruins, mas este se destacou. Ok, e o que seria o HIIT longo de acordo com a meta-análise? Tempo de esforço aí acima de 2 minutos, tempo que você vai ficar sobre esforço na sessão como um todo, aproximadamente 15 minutos, então é o tempo da sessão que você vai realizar esforço, tá? E para que você tenha os benefícios do HIIT longo, você deve realizar esse método entre 4 e 12 semanas, ok? Bom, e como que eu consigo prescrever o HIIT longo de uma maneira individualizada? Olha só como é simples, pessoal. Isso aqui é muito bacana, porque você consegue prescrever de uma maneira totalmente individualizada o treinamento intervalado de alta intensidade. Você terá que avaliar o seu aluno durante 2 dias. No primeiro dia, seu aluno vai realizar um teste incremental máximo e a configuração do teste é a seguinte: a cada 3 minutos, você vai aumentar 1 km por hora na intensidade até a exaustão. Ao final do teste incremental máximo, você anota a velocidade máxima que o seu aluno atingiu. Lembrando que, para que o estágio durante o teste incremental máximo seja validado, seu aluno terá que conseguir permanecer por pelo menos 1 minuto e meio, metade dos 3 minutos, ok? Vamos supor que ele foi para um estágio a 10 km por hora e ele ficou 1 minuto e 20. O que você fará? Você vai considerar a velocidade do estágio anterior, 9 km por hora. No dia 2, então você vai dar um descanso de 24 horas aí para o seu aluno. No dia 2, você vai realizar um teste máximo na velocidade máxima que o seu aluno atingiu no dia 1. Então, o seu aluno ele vai iniciar o teste no dia 2 na velocidade máxima que ele atingiu no dia 1. E ao final desse teste, você terá que anotar o tempo limite que o seu aluno manteve na velocidade máxima. Então, olha só que bacana. Nós temos aqui, nesses 2 dias, 2 parâmetros anotados: velocidade máxima e tempo limite.
Bom, e como que eu prescrevo, então, um treinamento intervalado de alta intensidade? O HIIT longo. Muito simples. Vejam só. A intensidade do estímulo. Velocidade máxima. A velocidade que se obteve lá no dia 1. Duração do estímulo. Entre 40% e 60% do tempo limite obtido no dia 2. Número de estímulos. Entre 4 e 6. Intensidade da recuperação. De 40% a 50% da velocidade máxima. Duração da recuperação, 100% do tempo limite. De onde que eu tirei essa prescrição do HIIT longo? Isso aqui é baseado nos trabalhos da Verônica Bilar. Ok? Então, se você tem interesse em ver os resultados da aplicação disso, leia os trabalhos da Verônica Bilar. Ok? Bom, então vamos para uma proposta prática para a prescrição do HIIT longo. Vejam só. Os parâmetros obtidos no teste, ou nos testes, né? Velocidade máxima e tempo limite. No meu caso, no caso do meu aluno, na verdade esse é o meu caso. Eu atingi aí uma velocidade máxima de 14 km por hora e o meu tempo limite foi de 2 minutos e 20 segundos. Ok? Bom, então eu vou prescrever o HIIT longo baseado nesses dois parâmetros. Vejam só como é simples. Intensidade do estímulo que eu vou realizar, 14 km por hora, que foi a velocidade máxima. Duração do estímulo, 50% do tempo limite. Lembrando que a duração ela pode ficar entre 40% e 60% do tempo limite. Eu optei por 50% do tempo limite, 1 minuto e 10 segundos. Número de estímulos, 4. Intensidade da recuperação, 50% da velocidade máxima. No meu caso, 7 km por hora. Duração da recuperação, 100% do tempo limite. No meu caso, 2 minutos e 20 segundos. Então vejam, eu vou realizar o seguinte. 4 estímulos de esforço na intensidade de 14 km por hora durante 1 minuto e 10 segundos. E vou recuperar entre esses estímulos em intensidade de 7 km por hora durante 2 minutos e 20 segundos. Vejam só, em nenhum momento você precisou de materiais, de equipamentos sofisticados para realizar as duas avaliações e a prescrição do HIIT longo de uma maneira individualizada. Então fica aí uma dica para que você prescreva o HIIT longo de forma individualizada. Lembrando que, nesse caso, essa prescrição de HIIT que eu fiz para mim, ela só se aplica a quem? A mim. Então é uma forma de você individualizar a prescrição do treinamento do seu aluno.